Olá, ele é um escritor profissional e já almeja carreira internacional. Eu vou conversar com o Ricardo Ragazzo. Não saia daí. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Em Contexto. E hoje eu trago aqui um escritor, um amigo meu que faz tempo que a gente não conversa, mas que está lançando um livro sobre distopias, é o Ricardo Ragazzo. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom, Edson? Tudo bom, todos vocês? E é um prazer estar aqui, cara. Sempre legal bater um papo sobre literatura. Prazer todo nosso. Olha, vamos lá. Você lançou 3 livros já, né? Que são livros diferentes, parece que você aborda coisas diferentes nos livros, você procura sempre um desafio diferente. Eu queria que você já comentasse pra gente, vamos começar colocando as capas aqui do livro. Coloca pra mim a capa do primeiro livro, que foi o 72 Horas para Morrer. Esse livro aí você lançou em 2011 pela Novo Século, né? Fala pra gente um pouquinho desse livro. Isso, ele inclusive hoje tem uma capa diferente, porque ele foi pra segunda edição e a gente tentou tirar um pouco esse aspecto policial dele. Mas ele é um suspense de terror, né? Suspense com terror, que conta a história de um delegado de polícia que de repente começa a ver todas as pessoas próximas a ele começam a ser assassinadas por um serial killer que ninguém sabe quem é e qual a motivação. Então, na verdade, o livro se passa em 72 horas e ele tem esse tempo aí para tentar descobrir o que está acontecendo, para salvar especialmente a filha dele, que é a pessoa mais próxima dele. Eu gosto muito da frase que está na contracapa, que é assim: pior do que você conhecer um serial killer é o serial killer conhecer você. Eu acho que é meio o resumo de tudo, né? Porque você pode conhecer um serial killer e se afastar, mas se o cara te conhecer e te eleger como vítima, não tem muito o que você possa fazer, não. Eu não peguei a nova capa, como é que ela é mais ou menos? O começo do livro se passa num sótão, né? Num porão, minto. E o livro, ele tem mais essa pegada a capa tem essa pegada do porão e tem uma imagem de uma senhora no livro, porque tem tudo a ver com a história, mas as pessoas só vão descobrir isso lendo o livro, né? Tá, mas qual capa você gostou mais? Putz, cara, eu gosto muito dessa capa verde. Acho que a outra dá um pouco mais de ideia do que é o livro, mas não sei, como foi o meu primeiro livro chegando em livraria e etc e tal, essa capa verde foi bem interessante. Mas eu fui uma das pessoas que achou que precisava mudar. Ah, que legal. Não pela capa em si, mas pelo conteúdo. A gente achou que precisava passar uma outra mensagem. Entendi. Aí depois, em 2013, você lançou o segundo livro, que é o A Garota das Cicatrizes de Fogo. Isso, esse já é um suspense com mistério, ele já sai um pouco da pegada do terror, ele é menos violento e ele conta a história do Johnny Falco, que é uma pessoa como nós, que um dia chega em casa e a sua filha desapareceu e a esposa, ela tá morta, só que não é de uma forma natural, assim, ela é pele e osso praticamente. E ninguém consegue desvendar o que aconteceu. E 4 anos depois ele acaba descobrindo que numa cidade chamada Valparaíso, 2 pessoas apareceram mortas dessa forma. Então ele acha que ele indo lá, ele vai descobrir o que está acontecendo, o que aconteceu com a esposa, né, quem foi responsável, e o que aconteceu com a filha dele, que até então está desaparecida. E lá ele acaba conhecendo a Lisa Gomes, que é uma menina que com 11 anos de idade sofreu um atentado e teve 80% do corpo queimado. E ela... um dia, 6 anos depois, ela estava num hospital, entre idas e vindas, né, no hospital. Ela acaba acordando sem nenhuma cicatriz no corpo e ninguém tem explicação para isso. Então eles acabam, quando eles se conhecem, a gente começa a perceber que uma coisa tem um pouco a ver com a outra. Legal. E quem fez essa capa foi o grande Carlos Matos, não é isso? Foi meu querido, meu grande amigo Carlos Matos. Um abraço pro Carlos aí. E o seu último livro, último não, na verdade, o último lançado, né? Não vai ser o último. Não. É o Cidade Banida, pela editora Planeta, e foi lançado agora em 2015.
Do que se trata a trama? Inclusive, se esse fosse o último, alguém iam me matar, porque ele é a primeira parte de uma duologia, né? Que o próximo agora que eu tô escrevendo é o Cidade Soberana, e para ser lançado o ano que vem. O Cidade Banida, ele é uma distopia que conta a história de um mundo pós-apocalíptico, em que as pessoas, uma grande parte das pessoas que sobreviveram às guerras, grandes guerras da humanidade, vivem dentro dos muros de uma cidade chamada Prima Capitale. E essa cidade, ela conseguiu... Pode trazer a câmera para ele, que qualquer coisa a gente mostra aqui a capa, ó. Não, ela busca viver uma utopia, então ela tenta acabar com os erros que levou a humanidade a praticamente a sua extinção, que foram a violência e a superpopulação. Então ela arranja uma forma de controlar os nascimentos. Existem umas criaturas chamadas cognitos que têm poderes psíquicos, e eles conseguem vislumbrar pedaços do futuro de cada criança que nasce. E se ela tiver alguma tendência criminosa ou uma personalidade muito forte, a existência dela é vetada, e o casal pode ter um outro filho, porque cada casal só pode ter um filho para controle da população. Nossa, isso parece um pouco o Minority Report, né? Então, a inspiração do Cognito, na premissa, é bem o Minority Report, que eram os precogs. Mas os cognitos, eles fazem mil e outras coisas, e isso é só uma das coisinhas que os cognitos conseguem fazer com seus poderes. E então o livro ele começa quando a Sep, que é a minha protagonista, essa menina aí que está na capa, ela é recém-nascida, e é visto que no futuro dela, que ela vai ser responsável por um assassinato de uma pessoa importante. Então a existência dela é vetada, mas a mãe, com a ajuda de um cara que aparece lá, consegue tirá-la da cidade, e ela vai morar numa região chamada Confins, numa comunidade no meio do mato, e enfim, é criada como um menino, porque a mãe tem medo que caçadores de recompensa estejam atrás de mãe e filha, então ela cria ela como menino, e fica assim durante 15 anos, até que ela tem bem aqui se você pegar a capa de novo, ela tem uma borboleta. Dá para pegar aqui ou não? No ombro direito. Não vai dar, mas... Tem uma borboleta. Ela tem uma aqui. Borboletinha, que é uma marca de nascença, que faz dela uma pessoa especial, ela é uma totêmica. Então ela tem poderes que começam aos 15 anos a florar, e aí ela é conduzida por uma série de situações que vão levá-la ou não para esse destino que foi visto lá no começo. Legal. Veja bem, seus 2 primeiros livros, eles se passam na nossa realidade. Tem alguma coisa sobrenatural e tal, mas é a nossa realidade transformada levemente, um toque sobrenatural ali. Já esse terceiro livro, que é o Cidade Banida, ele já vai para uma distopia. Você escolheu, você queria fazer algo diferente, ou a história veio para você? Cara, eu sou muito refém das minhas histórias, assim, eu brinco que tem um iCloud em cima da cabeça de todos os autores, as ideias ficam andando, e elas escolhem aquele autor que elas acham o mais apropriado para colocá-las no papel. Não importa se é famoso, se não é, aquela pessoa que escreve aquela história é a que a ideia considerou a melhor. E, pra você ter uma ideia, eu não sabia nem que era uma distopia quando eu comecei a escrever A Cidade Banida. Eu não tinha muito contato com esse universo distópico, a não ser os clássicos, né, 1984 e tal. Então eu nunca tinha lido Jogos Vorazes, nunca tinha visto Divergente. Então comecei a escrever. Aí um dia eu conversando com uma amiga minha que tem uns eventos e ela que é o porre literário, e ela ia fazer um porre. Eu lembro. A Karina Andrade. Ah, sim, do cabelo verde. Isso. Eu lembro dela. Isso. E ela perguntou para mim do que era o livro, e eu contei, ela falou: Ragazzo, isso é uma distopia, cara, eu vou fazer um evento de distopia, você não quer ir lá falar sobre o livro? Aí eu comecei a dar uma pesquisada a mais e vi que algumas coisas realmente tinham semelhança, assim, no mundo pós-apocalíptico, enfim. Mas, cara, eu sou refém das minhas ideias, é assim que funciona. Meu próximo livro já não tem nada a ver. Tirando o Cidade Soberana, que é a sequência, o meu outro livro, que eu já escrevi 30% também, é um livro no estilo Heroes, da série Heroes. Então, legal. Assim, é uma coisa que... Tem superpoderes.
É bem diferente o plot, não tem nada a ver, mas eu uso como uma analogia para que as pessoas entendam mais ou menos para que lado eu estou indo. Você começou a escrever por conta do falecimento do seu pai num acidente de avião e você escreveu uma carta para ele, uma carta muito emocionada e as pessoas disseram, poxa, isso aqui emociona e tal. E aí aquela pulga atrás da orelha você começou a escrever e por conta dessa emoção. Você acha que escrever com o coração é o suficiente para tornar um escritor um relativo sucesso? Cara, assim, eu acho que o coração é fundamental para o escritor, sem dúvida. Eu comecei assim, na verdade, como você falou, eu tinha necessidade de botar algumas coisas para fora e eu não sou bom de falar determinadas coisas. E um dia eu resolvi sentar e escrever uma carta para meu pai, pedindo desculpa por todas as coisas que eu fiz e agradecendo tudo que ele tinha feito de bom para mim e tal. E deixei ali guardada. E um dia eu mostrei isso para alguém e a pessoa não parou de chorar. E aconteceu a mesma coisa para as pessoas que fui. Até quem não conhecia o meu pai lia a carta e chorava. E aí eu comecei a falar, pô, mas eu consigo passar emoção no papel. Então eu não sou o cara que vai chegar lá e vai discursar, mas eu sou o cara que vai colocar, se eu escrever, as pessoas vão conseguir se emocionar. E juntando com RPG, né, eu acabei juntando a questão da emoção com a parte da construção de tramas e de histórias e tal. O escritor, quando a pessoa senta e vai escrever um livro, ela é só coração. Não existe mais nada. Porque se ela for racionalizar o processo, ela nem passa a escrever. A escrita é um processo, é como respirar, ela precisa ser posta para fora para você sobreviver. Eu acho que isso do escritor de verdade. Mas, a partir do momento em que você decide pegar aquilo que está lá, que você doou seu tempo para construir, e você quer quer transformar isso em algo comercial para ser consumido por outras pessoas que vão pagar por aquilo, aí você tem que entrar com o lado da razão no processo, sem dúvida alguma. Você não pode ser. Às vezes alterando alguma coisa, eliminando um Exatamente. personagem que uma coisa que eu aprendi muito com o processo, com a minha entrada no mercado literário, é o desapego à minha história. Por exemplo, Garota das Cicatrizes de Fogo, eu mudei o final 3 vezes. O início do livro 3 vezes a pedido da minha editora. Mesmo contrariado? Mesmo achando, não era contrariado, porque eu não tinha esse amor à história. Eu aprendi isso com o mercado. Mas no começo eu não entendia porque que, na opinião dela, o início destoava do resto do livro. Porque o que ela justificava para mim é que o livro tinha uma pegada muito boa, um ritmo muito acelerado, mas o início era um início mais lento, então eu tinha que condensar o máximo possível. E eu fiz, aí ela olhou para mim, quando eu dei um novo início, ela falou, você trocou 6 por meia dúzia, aí eu fiz de novo, ela não gostou, falou, não ficou bom, aí eu tive uma ideia de fazer como um flashback, e ela falou, agora tá bom. E realmente, depois quando eu fui ver, era outra coisa. Eu consegui enxergar, além dos dois, eu consegui enxergar o que ela já estava enxergando antes. Então, assim, o autor tem que entender que o livro, a história é dele, mas o livro não é só dele. O livro é de uma gama de pessoas. E muitos dizem que livros são filhos dos escritores, né? Mas você diz que não, você diz que os livros não são seus filhos. Isso tem a ver com o que você falou agora? O desapego? Não, eu tenho uma frase polêmica. Eu tenho uma frase polêmica sobre esse assunto. Eu não quero desmerecer quem acha que livro é filho, porque o que a pessoa quer dizer é o seguinte, é um projeto, né? É como alguém que consegue uma promoção, ou consegue uma sociedade no escritório de advocacia, ou se torna um grande cirurgião. O livro é o ápice. Uma conquista, algo... O ápice da carreira. Mas eu brinco que o livro não é meu filho porque eu jamais venderia meus filhos. E meu objetivo final com o livro é vendê-lo o máximo possível para o maior número de pessoas possíveis. Então, eu acho que essa frase, na verdade, ela serve mais... É uma brincadeira que serve mais para alertar um pouco, para tentar despertar esse lado autor nos escritores nacionais. Assim, eu diferencio.
apesar de muita gente dizer que é a mesma coisa, e eu entendo quem diz, que é uma questão de ponto de vista, eu resolvi só criar duas nomenclaturas. O escritor é o momento que você senta e cria, teu momento artístico, você é um escritor. No teu momento comercial, em que você vai falar do teu livro às pessoas, isso aqui que eu estou fazendo agora é um momento autor. Porque o sonho de todo escritor era poder escrever e ficar na sua casa. E só produzindo e entregando best-sellers pelo mundo, só indo para autografar, entendeu? Sessões de autógrafo e tal. Mas a gente não pode, a gente tem que ir com o nosso filho para todos os lugares. Tá certo. Bom, vamos deixar as outras perguntas para depois que o pessoal de casa vê um recadinho aí. Pode passar. Se você escreve contos, crônicas ou poemas, você precisa participar das coletâneas literárias da Andrus Editora. Acesse www.andrus.com.br e envie seus textos. Que tipos de conhecimentos um escritor início de carreira tem que buscar? Cara, existem algumas técnicas que são bem universais, a questão de dominar bastante ponto de vista, formas de construir personagens que sejam... que as pessoas consigam se identificar e ao mesmo tempo sintam-se fascinadas e tal. Eu acho que a questão do ponto de vista é o principal, assim, você sabe que eu organizei uma das antologias da Andrus e o que eu mais via era erros de ponto de vista em contos, assim, em que a pessoa está praticamente, um conto é uma cena, né, muitas vezes. E tinha esses erros, assim, você via que eram erros, são erros fáceis de consertar, mas que mostram que o escritor ainda tá precisando ser bem lapidado, né, para conseguir seguir. Você fez um coaching com o James McSeel, né? Fiz. Era um misto de curso com consultoria, como é que foi isso? O que foi de importante isso para sua carreira? Foi importante para me disciplinar, porque eu não tinha disciplina de terminar um livro, e as técnicas me ajudaram a entender melhor esse processo, né? A controlar melhor. É como se eu estivesse cavalgando e finalmente tivesse rédea para conduzir o cavalo para onde eu queria ir. E também foi importante para eu perceber que nem tudo que é passado é uma verdade universal. Porque o problema da técnica é quando ela é vista como obrigatória. E as pessoas são diferentes. E o que é bom para mim não necessariamente é bom para você. O que você tem que fazer é conhecer as técnicas e adaptá-las a você. Exatamente. Porque muitas das técnicas... Por exemplo, eu recebi uma planilha que eu tinha que, antes de começar a escrever um livro em 100 cenas e da primeira à 100ª já dizer quais eram os objetivos da cena. Então, o que determina uma cena no livro? O que determina uma cena no livro por exemplo, nós estamos aqui conversando. Isso é uma cena. A partir do momento em que a gente se desloca no espaço ou se desloca muito no tempo, você já tem um corte. Então você mudaria uma cena também. Entendeu? Então, esse é um exemplo do que muda. De uma forma bem grosseira, cenas são cortes. Tem vários motivos para terem aqueles cortes. Aquele momento em que o leitor pode dar uma parada. Sim, sim. E você pode quebrar uma cena que seria mais longa, achando um ponto de corte entre essas cenas, para dar a opção do leitor parar, ou, se ele estiver muito interessado, tomara que esteja, ele querer continuar, seguir o livro. Né? Então, no caso, você costuma, nessa planilha, colocar em torno de 100 cenas, é isso? É a minha ideia. Sempre quando eu vou começar um livro, eu tento pensá-lo em 100 cenas. Mas eu não faço, por exemplo, o que eu fiz no 72 Horas para Morrer, que foi realmente colocar as coisas que iam acontecendo. Se bem que os 72 Horas para Morrer foi engraçado porque eu escrevi de trás para frente as cenas de virada, né? Os pontos de virada da história foram escritos de trás para frente. Então a primeira coisa que eu escrevi no 72 Horas para Morrer foi o final. E como ele tem um fim polêmico, muitas pessoas, às vezes eu vejo assim, as pessoas falando, o livro estava muito bom até o momento, sei lá, acho que o autor não tinha como
não tinha final para a história e inventou alguma coisa. Na verdade, a história inteira foi criada para esse final. Goste ou não dele, ela foi pensada com isso. Assim, eu quis entrar com um livro polêmico. Então eu quis realmente fazer uma coisa... Você faria de novo? Não. Não faria? Não faria. Porque eu acho que certas coisas você tem que fazer por algum motivo. Hoje eu não teria motivo para fazer desta forma tão... eu realmente tenho finais meio surpreendentes, né? Agora esse foi realmente um risco muito grande. Todo mundo que olhou o livro falou... Mas se você voltasse no tempo, você... Como o primeiro livro eu faria. Continuaria. Como o primeiro livro eu faria, porque o 72 Horas para Morrer me deu muita projeção. Muita. Mesmo quando as pessoas falavam mal do final, elogiavam a narrativa. E eu acompanhava as discussões. O que eu vejo quando eu estou em algum evento literário, param 4 pessoas e 2 amaram o final e 2 odiaram o final. É muito 50%. É impressionante. Eu até achei que fosse ter uma rejeição maior. Então eu estava muito preparado para as bordoadas que eu ia levar. E eu levei menos do que eu esperava. Então, para mim valeu a pena. Achei que me marcou bem. Você falou agora há pouco sobre ter mudado o final a pedido da sua editora. O início. O início, perdão. O início 3 vezes. O quanto você acha que um escritor ele pode permitir que interfira na sua obra, permitir ou ser obrigado a mexer na sua obra para que ela não descaracterize a sua obra original? Você tem alguma... Posso te dar um exemplo que aconteceu agora com a Planeta. O meu livro foi revisado 8 vezes, o Cidade Banida. Nas 8 vezes que ele foi revisado, na verdade eu revisei 4 e depois nesse processo ping-pong com editora foram 4 vezes. Nas 4 vezes eu posso te dizer que 90% das coisas que me foram sugeridas eu aceitei. Eram pequenas coisas, algumas poucas coisas em termos de história, mas, por exemplo, eles não queriam colocar o epílogo do livro, no livro. E eu bati o pé, eu falei, essa é a única coisa que eu não aceito de jeito nenhum que tire do livro é o epílogo. E eu falei, como no processo inteiro eu sempre fui um cara muito aberto às mudanças, foi um baque, assim, porque eu cheguei a um ponto de pensar, se tirar o epílogo vai estragar o livro, então é melhor não lançar. Tá. E você consegue lembrar de alguma mudança que pediram e você ficou melhor? Sim, por exemplo... Sem dar spoiler. Não, é uma questão descritiva. Em determinado momento, o meu personagem, que tem 18 anos, eles vão a uma festa e eu digo que ele estava impecável. Essa é a minha descrição sobre o personagem. A minha editora falou, pelo amor de Deus, você está escrevendo um livro para um público... A trama é para todas as idades, mas o meu foco sempre foi os adolescentes. E ela falou, quem consome muito livro é menina. São as meninas, elas leem muito mais que os meninos. Você não vai descrever como ele está? Você vai botar que ele estava impecável, é isso que você vai falar sobre ele? Porque aí estava o meu lado meio homem, da praticidade, de dizer, ele estava impecável. Impecável quer dizer, tá ótimo, tá bonito, imagina aí e tal. E ela me sugeriu uma descrição, e ela me mandou o texto com a descrição. Cara, e ficou fantástico, assim, eu olhava e falava, é para isso que uma boa editora serve, né? Assim, a pessoa física, né? A pessoa que edita, não tô bom falando, editor em si, o bom a editor, figura do bom editor. A figura do bom editor, porque a minha é mulher, né? Então eu tento fazer justo, porque a língua portuguesa é meio injusta com as mulheres. Verdade. Né? E ela foi fantástica nessas coisas, assim. Por isso que eu disse, 90% das coisas, ou até um pouquinho mais, que ela sugeriu, realmente deixaram o meu texto melhor. Legal. Olha, vamos correr um pouquinho com as respostas aqui, porque a gente só tem mais 5 minutos e eu quero perguntar. Cadê aquilo que eu ia te perguntar? Ah, sim, exatamente sobre isso. Uma das perguntas era sobre descrição de personagens. Você não costuma descrever muito seus personagens, você deixa mais pela imaginação do leitor. Por que você optou por isso? Porque primeiro que eu não me acho bom nisso. E eu tomo um susto quando eu vejo as pessoas falando que leram um livro e se sentiram lá.
é o que eu quero. Mas quando a pessoa fala que é descrição, que o livro é descritivo e tal, mas falando positivamente, né, sobre isso, eu tomo um susto. Eu falo que, às vezes eu fico pensando, será que eu sei descrever e não estou sabendo? Porque... Então é uma coisa assim, eu sou um cara meio prático na minha vida e eu tento ser prático no livro. Porque às vezes você só diz se o personagem é careca, ou se é gordo, ou se é magro, ou a etnia, se for importante para a trama, não é isso? Eu tento focar nisso. Se é importante para a trama saber que aquele sofá é laranja, eu digo que ele é laranja. Se não, eu disse por quê. É uma palavra a mais que talvez eu tenha que cortar numa das revisões lá na frente. Então é praticidade. Legal. Você e o Carlos, que fizeram a capa, o que fez a capa A Garota do Cicatriz de Fogo, vocês criaram um baralho muito legal que você já mostrou. Inclusive tem aí, não sei se vai dar para mostrar. Tá com ele no bolso? Ele tá ali. Ó. Não vai dar para mostrar. É um baralho em que ensina adolescentes e jovens o storytelling. Como é que está esse projeto? Cara, assim, no momento o projeto em si está parado. Eu tenho essa ideia de colocá-lo na escola. Eu tenho uma palestra que chama 25 motivos que fazem o leitor largar o seu livro, que é feita de uma forma bem cômica, tem uns textos bem interessantes. E eu gostaria de dar essa palestra, ou até em escolas, e falar sobre storytelling e usar esse baralho como um exercício final para criar premissas. Você até foi nossa primeira cobaia, né? Lembro, você fez uma premissa no guardanapo, né? Lembro. Foi bem legal. Eu achei muito fácil isso. É bem legal. Vamos lá, mais papum, que eu tenho duas perguntas aqui. O 72 Horas para Morrer tem... Cadê? Onde é que tá? 256 páginas. O Garota da Cicatriz de Fogo também 256 páginas. Não sei se foi coincidência ou não. E esse daqui, que é o Cidade Banida, tem 384 páginas. O que está acontecendo com a sua escrita? Está evoluindo para algo maior? Você vai escrever livros tijolões tipo George R.R. Martin? Não tem esse objetivo, não. Foi uma coisa natural. A trama, em determinado momento, eu percebi que ela pedia um pouquinho mais de detalhes em algumas partes para não ficar uma ponta solta. Eu estou criando um mundo, eu estou criando um universo, eu não tenho os elementos que já são conhecidos por todos. Se eu escrever sobre São Paulo, eu jogo uma região, se a pessoa que está aqui, ela já sabe mais ou menos como é, ou mesmo quem não mora aqui, como é uma cidade grande. Nesse mundo, não. Eu tenho que ser um pouquinho mais descritivo, e mesmo assim não achei que fui tanto quanto poderia ter sido. Por isso que esse livro ficou maior. Talvez o outro fique maior ainda. Tá bom. 72 Horas para Morrer, lançado em 2011, A Garota da Cicatriz de Fogo em 2013, Cidade Banida em 2015. Sua próxima ficção vem em 2017? Não. Esse intervalo de 2 anos não, proposital? Não, na verdade esse é minha maior barreira. A coisa que eu mais quero quebrar, eu quero lançar um livro por ano. É a minha meta. Também não tenho vontade de fazer mais do que isso. Aconteceu os 72 Horas. Depois dele eu fiquei focado no projeto da República dos Escritores, o que acabou me atrasando um pouco no segundo livro, e que só foi lançado em 2013. E depois, em 2013, eu tive uma doença, né, um episódio com câncer, que acabou também me prejudicando em algumas questões emocionais, e foi difícil para mim, no início, voltar a escrever. Então, acabei demorando um pouco. O Cidade Banida ele já está com uns 30%, o Cidade Soberana já está com... Que é a continuação desse, já 2016? Agora, quero na Bienal 2016. Em agosto de 2016. Meu objetivo é entregar o livro para a editora no começo de fevereiro, estourando. Tá. Última pergunta aqui, para a gente fechar a entrevista. Carreira internacional, como é que está? Cara, ela tá num suspense aí. Eu recebi uma proposta legal. A Planeta ela tem uma agência no México que se interessou, que a agência Planeta, ela se interessou pelo meu livro e me ofereceu um contrato de agenciamento literário para comercializar o livro em outros países. Eu assinei o contrato e eles estão vendo aí alguns interessados aí que se manifestaram já. O seu caso é o primeiro da Planeta, inclusive. Isso. Internacional. Isso. Pelo que eu sei, acho que não tem um outro brasileiro
que eu saiba. Pode ser que eu esteja enganado também, mas também isso não me importa, não. O que importa é que quanto mais tiver, melhor, porque abre outras portas e tal. Então agora, torcer, eles estão bastante animados com o livro, e isso para mim que é o principal. Tá certo. Ragazzo, eu adorei a entrevista, muito obrigado. Quero trazer você aqui outra vez, talvez no Cidade Soberana. Soberana, eu ia falar Cidade Abandonada. Cidade Soberana, a gente volta a conversar aqui. Valeu, muito obrigado. Valeu, viu? meu querido. Eu que agradeço. E pessoal de casa, obrigado. Semana que vem, a gente aqui de novo no Em Contexto. Tchau.